quero fazer a leitura da palavra que vai embasar tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Amém? Nossa leitura está lá em Lucas 6. Nós vamos investir um tempinho aqui lendo, é um pouco longo, mas vamos ler Lucas 6 a partir do versículo 12. Lucas 6 a partir do versículo 12. Essa leitura vai nortear-nos na nossa mensagem de hoje. Espero que todos possam estar com a Bíblia, quer seja em papel ou digital em suas mãos, para, se necessário for, sublinhar ou destacar aquilo que chamar a atenção de vocês enquanto fizermos a leitura. Amém? A palavra já está aqui na tela, quem não tiver a Bíblia, está aqui na nossa tela. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 6, a partir do versículo 12. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais designou apóstolos. Vou pular aqui para o 17 agora, tá? Versículo 17. Jesus então desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, além dos 12, e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Preste bem atenção agora. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e os insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas, e agora eu chamo a atenção a toda a igreja, algo fundamental, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, aleluias, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que amam? Até os pecadores amam aos que amam. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se vocês, discípulos, emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus também. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aleluia, podeis assentar. Aleluias. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor separou para nós, que aquilo que eu venha falar para os teus servos, para a tua igreja, não venha de mim, Pai, mas possa vir do teu trono, do teu santo trono nos céus. E se tudo aquilo que eu falar, Pai,
não for imbuído do Espírito Santo, de nada vai adiantar, porque não tocará as pessoas. Será meramente informação. Então, mais uma vez, eu convido você, Espírito Santo de Deus, esteja aqui entre nós, para que tudo possa ser pleno e perfeito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos lá. É uma mensagem breve, muito direta, e eu glorifico o nome do Senhor por ter recebido essa ministração primeiro na minha vida. E vocês vão ver que literalmente isso já se passou pela minha vida. Tudo que a gente vai falar aqui, o Senhor não é Deus de confusão. Eu já passei por um pouco em cada um dos tópicos. E eu glorifico ao Senhor por ter tido essa oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Percebam que eu destaquei para vocês lá no versículo 20, né, Lucas 6, o 20, que tudo o que o Senhor Jesus estava falando estava sendo direcionado para os seus discípulos. Ora, ele subiu ao monte, né, orou, voltou, selecionou os seus 12 apóstolos dentre os discípulos que estavam com ele naquela caravana, e então ele começa a falar a quem? Aos seus discípulos. Então veja, não é simplesmente para pessoas aleatórias, são pessoas que já estavam caminhando com ele, ouvindo um pouco sobre algumas coisas que ele já vinha revelando. Isso é fundamental para a gente continuar, porque ele começa a falar alguns detalhes de conduta, né? Ele começa a citar algumas coisas, algumas bem-aventuranças, dizendo que aqueles que fazem certas coisas ou que estão em certas condições serão bem-aventurados. Porém, outros que estiverem em uma outra condição sofrerão algumas dores, né? Ele começa a falar dos ais. Então, veja, é uma mensagem de instrução para a igreja, é uma mensagem de instrução daquilo que está por vir. Então, se eu acabei de escolher os meus discípulos, eu preciso, primeiramente, falar a coisa que é mais importante. Vocês concordam comigo? Quando vocês entram numa escola ou num curso, geralmente a parte inicial vai ser dado um panorama do que vai acontecer naquele curso ou naquela caminhada, e você vai receber as suas notificações mais importantes para você considerar dali para frente. E assim Jesus fez. Ele começou a falar sobre algo fundamental. E o que nós vamos falar hoje aqui nessa noite? Sobre abrir mão, sobre sacrifícios. Vejam, tudo foi preparado para que nós estivéssemos direcionados desde o momento do louvor até a nossa ministração, para entender um pouco sobre o que era abrir mão e o que é um sacrifício. Porque é o que Jesus começa a falar. A partir lá do versículo 27, ele começa a falar de situações desagradáveis que você estaria passando e você não agiria conforme a gente espera que a nossa carne haja. Certo? Ele começa a falar dos inimigos, por exemplo. Se alguém bater na sua cara, você não revide, como os antigos falavam, olho por olho, dente por dente. Mas se alguém bater na sua cara, dê-lhe a outra face. Veja, é algo fora do comum. Vocês concordam comigo? É algo fora do comum. Você está abrindo mão de uma atitude normal. Então, Jesus estava deixando muito claro que uma das coisas mais importantes para o discipulado daquele momento para frente seria o que é sacrificar, o que você está disposto a abrir mão, o que você está disposto a largar de mão para continuar essa caminhada comigo. Amém, meus irmãos? Já que vamos falar de sacrifício, é comum nessa igreja a gente buscar o significado da palavra. Né? O que é sacrifício? A gente tem uma ideia, ela tem vários significados, muitos significados voltados para a parte religiosa e outros para a parte pessoal. Né? Então, o sacrifício vem do latim, sacrifício, e essa palavra, ela traz os seguintes significados. Se você jogar no Google, o primeiro que vai aparecer é, oferecer algo precioso a uma divindade por motivo de propiciação ou agradecimento. Isso nós entendemos muito bem, porque vemos no Antigo Testamento que o povo de Israel fazia sacrifícios, né, por vários motivos. Sacrifícios de alegria, sacrifícios de propiciação pelos pecados, os seus pecados, os pecados da nação. Ou fazer sacrifícios para agradecer, pela colheita farta, dentre outras coisas. Outro significado de sacrifício seria destruir ou abrir mão de algo precioso em prol de alguma coisa ou de alguém.
Veja, então, existe uma palavrinha-chave aqui que é precioso. Geralmente, quando a gente fala de sacrifício, nós estamos dando algo que nos custe alguma coisa. Senão não seria sacrifício, seria simplesmente uma oferta, ou seria um empréstimo, ou seria dar para alguém alguma coisa. Mas a palavra sacrifício, ela remete a alguma coisa preciosa, que tem algum valor para você. Pois bem, sacrifício também pode ser entendido como uma renúncia ou uma privação voluntária da sua própria vontade, por razões religiosas, morais ou sociais. Então veja, existe também como você fazer um sacrifício em relação às suas vontades. Né? Nós cantamos aqui, abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres. Quando eu abro mão dos meus planos, algo que eu desejo, o que eu quero, abro mão dos meus prazeres. A palavra literalmente já diz, algo prazeroso, que te dá satisfação. Então, o sacrifício pode estar relacionado também a algo que é uma vontade sua. Então, Jesus deixa muito claro que é fundamental em todo discipulado, em todo início de uma carreira cristã, que nós tenhamos ideia do que é o sacrifício, nós entendamos quais são os sacrifícios que ele pede para a gente, para continuarmos, ou para seguirmos adequadamente. Amém, meus irmãos? Até agora tudo certo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre 3 sacrifícios, 3 tipos de sacrifícios. Sempre baseados na Bíblia. Eu queria, por favor, que botasse aqui de novo no telão, Lucas 6, a partir do 27. O primeiro sacrifício, ele é aquele sacrifício que a gente fala da razão, do nosso orgulho. Né? Nesse nosso próprio texto que lemos no início, Jesus fala do primeiro sacrifício. E ele já entra, como a gente gosta de falar aqui, né, na voadora. Porque ele vai falar da razão e do orgulho. Porque ele vira e fala, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, vocês quem? Meus discípulos. Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Se alguém bater, numa face, ofereça outra. Veja, o Senhor Jesus está falando assim, olha só, vocês têm que entender a partir de agora, que quando vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês estão sendo ensinados a não entregar o ódio de volta que vocês recebem. Vocês estão começando a aprender que não existe mais, como os antigos falavam, que é olho por olho, dente por dente. Em outras ministrações aqui nessa igreja nós já falamos sobre isso, que Jesus veio instaurar um novo sacerdócio, e com mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então, por isso que ele vem atualizar, ele vem se permitir fazer cumprir a atualização, o último update da lei divina. Né? Então, a partir dele, quando ele saísse daqui, ele mandaria o Espírito Santo para que nós conseguíssemos ter a capacidade de cumprir essas atualizações que ele traria. E uma dessas atualizações foi exatamente essa. Então vejam, não é mais olho por olho, dente por dente. E aí você fala, como assim, Paulino? Como é possível isso? É simples. Nós somos chamados a trazer paz nesse mundo. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, diz, bem-aventurados são os pacificadores, pois estes herdarão o reino dos céus. Então, a partir do momento que nós somos chamados a sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a nossa razão, nós entregamos o nosso problema na mão do Senhor. Nós falamos, Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor me ensinou que tua é a justiça e tua é a vingança. E diante disso que eu estou passando, se eu estou sendo aterrorizado no meu trabalho, se eu estou sendo molestado, se eu estou sendo assediado moralmente, a justiça é tua. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou continuar com essa contenda, ela morrerá comigo e as minhas dores eu entrego diante do Senhor. E glória a Deus por isso, porque Ele nos permite entregar isso. Ele levou todas as nossas dores lá na cruz.
Então aqui, muito antes dele ser crucificado, ele estava já anunciando o que ele faria. Olha, quando você passar por isso, você entrega isso nas minhas mãos, porque minha é a justiça. E dessa forma você ganha das duas maneiras. Primeiro, porque eu sou muito mais poderoso do que você e sua mão. Então, se de alguma forma você vai tentar fazer justiça com as suas mãos, pasmem, será muito pequena, será muito fraca e inadequada comparada ao que eu posso fazer por ti. E segunda, você é um elemento de paz. A gente costuma brincar aqui no quartel, se você tem lá o que a gente chama de explosivo, né? Explosivos explodem, legal. Mas para um explosivo explodir, ele tem que ter alguns elementos juntos, um do lado do outro. Se um desses elementos for retirado do que a gente chama dessa cadeia explosiva, aquilo não explode. E é exatamente isso, você está sendo ensinado a ser essa pessoa que vai retirar esse elemento sensível que vai causar toda essa destruição. Então você ganha de duas formas. E eu quero contar um rápido testemunho de uma situação exatamente como essa que aconteceu na minha vida. Alguns já me acompanham há algum tempo, 2, 3, 4 anos, e sabem da história da minha vida, do meu casamento, da construção da minha casa, entre outras coisas. Eu queria falar para vocês sobre o que eu passei enquanto eu construía a minha casa junto com a minha esposa. Quando eu a pedi em casamento, nós começamos a andar em direção a termos onde morar. E aprova o Senhor que Ele nos abençoou com uma casa, que era a herança do meu avô, e é uma casinha que estava bem destruída e nós nos propomos a fazer uma reforma nela. Então tivemos que demolir algumas partes dessa casa, né, para subir quase que do zero. E aí começou o processo de achar pedreiro, acha aqui, acha ali, enfim, conseguimos achar um pedreiro. E no início tudo são flores. Quem já fez obra sabe que no início, quando você acha um pedreiro, ou ele é indicado, ele é a salvação da sua vida. Ele é o melhor pedreiro do mundo. Né? E eu acho que o pedreiro acha que você é o melhor empregador do mundo também, porque é uma relação quase que íntima. E nós começamos a obra, demolimos o terraço que estava quase condenado, começamos a subir do zero o terraço, e a obra fluindo, vai aqui e ali, tivemos um pequeno problema, e tivemos que mudar o pedreiro. Foi até um problema simples, fácil de ser resolvido, e apertamos as mãos, cada um segue para o seu lado. Eis que já chega o segundo pedreiro. E esse segundo pedreiro é a mesma coisa, né? Quase me abraçou, me beijou, obrigado. E eu também, caramba, cara, você é o pedreiro, você é quase um engenheiro, obrigado. E continuamos a obra. Né? Aleluia, irmão Kleber. E pasmem, nós ficamos 1 ano e 7 meses, aproximadamente, realizando essa obra na nossa casa. E até ali os 7 meses iniciais, a gente trocou o primeiro pedreiro com aproximadamente aí 1 mês, então ele ficou 6 meses o segundo com a gente. Estava tudo maravilhoso. Dinheiro estava saindo aqui, entrando lá, material chegando, obra fluindo daqui e dali. E é normal que todo mundo sabe quando você faz obra, as pessoas passam na rua, né, e ficam, caramba, que obra legal, pô, que pedreiro bacana. Aí vai, fala com o pedreiro, pô, pá, legal sua obra, o pedreiro tal, não sei o que, quero seu contato, blá, blá, blá. E pegaram o contato do pedreiro e começaram a ligar para o pedreiro. E aí ele cresceu o olho. Ele cresceu o olho e quis pegar algumas outras obras, estando longe de terminar o nosso acordo e a nossa obra. Resumo da história, meus irmãos. Talvez quem já passou por obra saiba disso. Ele começou a faltar um dia, aí numa semana começou a faltar 2. Nós não estávamos morando na obra, então para ele era muito mais fácil e cômodo, né? Saber que a gente não estava lá e não aparecia. E aquilo foi desandando. Começamos a falar, o que está acontecendo? Ele, nada, problema daqui, problema dali. E faltando aproximadamente 30% do valor da obra para ser pago, ele veio me cobrar, olha, eu preciso do 30% restante para finalizar a obra. Eu falei, olha, infelizmente não vai dar, porque você já não tem comparecido, e ainda tem muita coisa para fazer. Se eu te entregar isso aí, eu não sei se você vai continuar vindo para cá. E ali parece que eu invoquei Satanás na minha frente, né? Não sei quantas criaturas estavam ali presentes com ele, mas os tons se agravaram, e o final da história você já conhece muito bem, foi pacífica, mas muito desagradável. Ele parou de vir,
eu já tinha mais dinheiro pago com ele do que da obra feita, e eu fiquei com um prejuízo considerável. E aí eu fiquei naquela, bem, eu sei onde esse cara mora, né, eu conheço alguém que pode ir lá cobrar ele, eu posso ir lá cobrar ele, e aí você começa somente a funcionar, né? Só que, para a glória do Senhor, eu já era convertido. Porque quando a pessoa não é convertida, a mente viaja, ainda mais quando a pessoa é militar. Amém, irmão? A mente do pessoal da Força Aérea voa longe, né? Voa longe, geralmente. Mas glória a Deus que eu já era convertido, e a gente, no desespero, porque para eu casar, eu dependia dessa casa, a gente organizando festa já, e, meu Deus, a obra está parada, a obra está parada. O que fazer? Já sei. Se eu ouço tanto que o tal de Jesus Cristo, o meu Senhor, ele aceita que seja entregue tudo a ele, eu vou entregar minha causa no Senhor. E eu falei exatamente o que estamos falando aqui. Senhor, eu estou saindo no prejuízo, eu estou passando por um problema muito sério, eu sei que eu não tenho errado em nada com esse homem, tenho tratado muito bem, tenho cumprido com a minha parte do acordo, e ele não tem. Ele tem falado, tem passado por problemas, por dificuldades, não me interessa o que está acontecendo. Eu não quero ter que acionar a justiça dos homens para cobrar desse cara o que ele está me devendo. Eu entrego o meu problema diante do Senhor. A minha parte financeira, a minha parte emocional, a minha razão, eu entrego no Senhor. Tua é a justiça e tua é a vingança, que seja feita a tua vontade. E aí, paralelo a isso, eu e minha esposa começamos um jejum. Porque existem algumas coisas que nós temos que fazer. Então, ora, por que não combater uma guerra com tanques e helicópteros, né? Não só com uma faca, né? Entregar só na mão do Senhor seria o equivalente a só com uma faca para a guerra. Eu decidi usar outras armas do Senhor. Além disso, eu abri um jejum junto com a minha esposa, por tempo indeterminado, até que esse problema se resolvesse. E pasmem, depois de uns 40 e quantos dias? Mais 40 dias, né? A gente parou de contar. A gente tinha uma referência mais ou menos e parou de contar. Depois de 40 dias, clamando e buscando no Senhor que Ele enviasse pessoas. Um grande amigo meu me mandou uma mensagem e falou assim, Felipe, você estava fazendo obra, né, cara? Você tinha comentado comigo há uns 2 meses atrás aí que você estava com um problema. Sim, a obra tinha parado já há mais ou menos uns 2 meses. Eu falei, sim, estou com um problema. Meu pedreiro me deu um golpe, sumiu, estou no prejuízo, preciso de alguém para construir minha casa e poder casar. Preciso entrar em algum lugar para morar com a mulher que eu pedi em casamento. E, cara, o seguinte, cara, ó, eu tenho esse cara aqui, ele é de confiança. Aí eu falei, eu sei, todo mundo era de confiança também, tá tranquilo. Todos, a história é sempre a mesma. Ele é de confiança, faz muito bem, não, tudo bem, mas continue. Então, se você quiser, eu passo o telefone para você, e você fala com ele aí, cara, ele não cobra nada para ele fazer orçamento, ele vai na tua casa lá e vê. Falei, beleza, cara, me manda o contato aí, obrigado. Nesse mesmo dia, eu estava procurando já outro pedreiro no aplicativo da internet, né, Get Ninjas, né, alguém talvez conheça, lá também indica pedreiros. E achei um rapaz para fazer o orçamento também. Aí eu falei, pronto, agora eu vou fazer a prova do novelo. Eu tenho aquele que eu achei, pedreiro aqui, e eu tenho o que apareceu para mim. Vamos ver agora como é que vai ser esse negócio. Chamei os 2 caras para fazer orçamento, obviamente para não ter tretas em horários distintos. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é Masterchef, era botar um do lado do outro e que faça o melhor orçamento. Não é assim que funciona, gente, pelo amor de Deus. Então chamei, veio lá o primeiro, aquele que eu achei, veio, olhou a casa, pá, caramba, tal, o negócio está meio parado, cada coisa está feita um pouquinho, né? Eu falei, cara, parece que é de propósito, né? Não, pô, mas isso aqui, caramba, vou começar do zero, aqui, ali, pá. Aí puxou um tablet, começou a anotar no tablet, eu falei, caraca, meu irmão, se tem tecnologia na parada é mais caro. Né? Aí começou a ticar aqui, ali, pá, tira foto, ó, escreve. Tá bom, seu Felipe, eu vou para casa e depois eu te passo o orçamento, beleza? Eu falei, beleza. Que venha o próximo concorrente. O cara saiu, entrou outro. Aí veio o cara,
gente fina, tranquila. Pô, sou que é o amigo do Bruno aí? Eu falei, não, sou. Pô, prazer aí, cara. Ele me falou aqui, pra te tratar com carinho, que você tá nervoso, cara. O que tá acontecendo? Eu falei, olha, o que tá acontecendo é que tem obra pra fazer. Vamos ver a casa? Vamos ver a casa. Ele pegou, parou, olhou. Pô, isso aqui é legal, tá? Não sei o que. Olhou para cá e para lá. Pô, seu Felipe, isso aqui é show. Olha, se eu quiser fechar comigo, a gente faz isso aqui em 3 semanas. É assim, assim, assado, assim, assim, dá para fazer isso aqui, 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 ali, aqui, aqui. Posso dar sugestão? Pode, olha, sugeria fazer assim, aqui, aqui. Isso aqui, o que você acha? Ah, não, eu quero, isso aqui... Não, não, não. O que você falou, seu Felipe, é até legal, mas, olha, vai dar um trabalho, vai sair mais caro e vai ficar mais feio. Se você fizer assim, 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 eu falei, interessante, pá, legal. E aí? Não, eu vou para casa e depois te passo o orçamento. Beleza, é meio que padrão, né? E assim foi. Chegou lá, o cara morava em São Gonçalo, então chegou em casa bem tarde, né? Então o primeiro que foi na casa, mandou o orçamento 2 horas depois, um valor X. E depois o rapaz chegou em São Gonçalo, me mandou o valor, que era X sobre 4. Aí eu falei, Senhor, isso é pegadinha de Satanás ou o quê? Porque o negócio é 1/4 do valor do que o outro me passou. Um veio aqui, falou assim, assado, o outro veio cheio de solução e dicas. Está estranho, é isso mesmo? Entreguei, orei, dormi. Quando eu acordei, conversei com a minha esposa. E aí, o que você acha? Olha, eu orei, senti em paz a gente fazer com outro rapaz. Você concorda? Eu falei, eu concordo, tá bom. Estamos sem dinheiro, estamos no prejuízo. E aparentemente o que financeiramente a gente pode fazer é esse aqui, o mais barato. Mas eu sinto que não é porque é o mais barato que eu estou pegando ele. Eu sinto paz em escolher ele. Assim fizemos. O rapaz começou a obra. Cumpriu o valor que era previsto. E pasme, ele começou a fazer serviços que ele não tinha nem orçado comigo e não me cobrou nada. Eu tinha planejado para deixar a casa de uma forma, que era o mínimo que eu precisava para poder entrar nela. E o resto da obra eu ia fazer conforme o tempo fosse passando. Irmãos, aquele rapaz fez a obra na casa e foi fazendo todas as coisas que ficavam pendentes para a casa acabar a reforma. Ele não me cobrou nada mais por isso. Ele cumpriu o prazo dele de 3 semanas, me entregou a casa com tudo o que eu precisava e muito mais, não me cobrou nada mais do que ele tinha me prometido. Era uma isca de Satanás? Ou era só o Senhor falando, eu sou Deus e cuido de você? Você entregou a tua causa em mim, eu cuido de você. Você abriu mão das coisas, você jejuou. Eu contemplei. Agora receba a sua bênção, filho. E assim foi. Mas veio de mim? Não. Com todas as letras o Senhor desenhou que se eu optei por aquele que me mostrou, Ele fez da forma dele. Então, se alguma vez na sua vida você duvidou dessa palavra que a gente acabou de ler, eu estou aqui para te falar. O Senhor Jesus é justo e fiel. E cada causa que você entrega na mão dele, Ele faz valer e honra o seu sacrifício. Que cada um de vocês possa ler essa palavra e guardar no fundo do coração de vocês, porque ela é verdadeira e Ele é justo e faz se cumprir. Amém, irmãos? Amém. Pois bem, não é só isso. Eu falei de 3, falamos de 1. Existe um outro sacrifício que nós podemos chamar de sacrifício familiar. Equipe da mídia, por favor. Lucas 14, a partir do versículo 26. Lucas 14, a partir do versículo 26. Eu vou ler rapidinho o 25, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, se voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo.
O 27 diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Eu vou repetir, porque pode parecer estranho. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é Paulo, não é o Antigo Testamento, não é Pedro, João, é o Senhor Jesus, para ficar muito claro, ele está dizendo: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos ou irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. É isso que está escrito? Então nós estamos falando aqui de um sacrifício um pouco complicado. Porque, ora, se eu não posso largar o meu pai e a minha mãe, se eu não sou capaz de amar mais ao Senhor Jesus do que o meu próprio filho ou a minha filha, eu não posso ser o seu discípulo. É assim, é duro e direto. O que ele está dizendo aqui? Que é para você deixar tudo de lado e não ligar para sua família. Não é isso, pelo amor de Deus. Tenham sabedoria, o Espírito Santo do Senhor está parando nesse lugar para quebrantar cada um dos corações que possam ficar endurecidos ao ouvir essa palavra. Mas ele está sendo muito claro nessa noite, que se você ama mais alguém da sua família do que o que ele representa para você, você não pode seguir caminhando como um discípulo dele. E mais uma vez eu falo que eu passei por uma experiência um tanto quanto complicada na minha vida, que vai falar exatamente sobre isso aqui. E essa experiência foi com a minha mãe. Eu tive um problema um tanto quanto simples, é a palavra, com a minha mãe, mas de grande relevância para a minha vida, e naquele momento eu tinha que decidir uma coisa: ou eu amava a minha mãe, ou eu amava o Senhor Jesus. E eu vou explicar a vocês como isso aconteceu. Pois bem, a minha família é uma família interessante. Ela tem as suas rusgas, elas têm as suas problemáticas, ela tem as suas, abre aspas, tretas, como qualquer outra família. Não é mesmo? E digamos que a minha mãe ela não se dá muito bem com alguém da família do meu pai. Vamos deixar assim muito bem claro para a internet não ficar aí pensando quem é quem. E essa pessoa a qual ela não tem muitos sentimentos agradáveis, esta pessoa é uma pessoa crente. Crente. Com muitas falhas, assim como eu e você. E certa vez, ela tomou a decisão na vida dela, a minha mãe, de nunca mais olhar no olho desta pessoa e não permitir que os seus familiares, filhas, o filho não, porque ele já era maior de idade, já tinha saído até de casa, mas as suas filhas e até o próprio marido, de ter contato com esta pessoa, porque ela representava um risco e um asco para ela. Então, todos eram proibidos. E todos aqueles que partilhassem de algum tipo de sentimento com aquela pessoa, automaticamente se tornariam inimigos dela. Simples assim. E certa vez, o Senhor Jesus, num dia de ceia, me fala: meu filho, eu quero que você vá e pregue a minha palavra, eu pregue essa mensagem para aquela pessoa lá. Aí eu: para qual pessoa, Senhor Jesus? Satanás, tu tá falando a voz igualzinha do Senhor, é? Porque é você, tinhoso, falando. Não, o Senhor não é me mandar ir lá pregar esse negócio para ela, não. O Senhor sabe do problema que minha mãe tem com essa pessoa. Por que eu? Me converti tem 1 ano, como é que eu vou pregar para esse crente de 20 e poucos anos de crente? Meu filho, eu quero que você vá lá e pregue a minha mensagem para essa pessoa. A mensagem é essa, assim, 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 assado. Senhor, tu sabe de tudo, de todas as coisas. O Senhor sabe que se eu pisar naquela casa, eu vou ter um problema sério com a minha mãe. Eu acabei de sair de casa, a minha mãe está com um ciúme violento da minha esposa. Né? Aquela coisa de mãe e filho, quando acaba de se casar, aquela competição fantástica, né? Isso não vai ser legal, Senhor da glória. É isso mesmo.
meu filho, eu quero que você vá. Tá bom, senhor, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa repetir, senhor, não, tá bom. Senhor, eu vou. Mas, por favor, me protege de tudo que virá. Eu confio no Senhor. Eu sei das consequências, eu entendo o que vai acontecer e eu confio no Senhor. Só guarda o meu coração, para não ficar abalado. Eu estou contigo. Amém. Fui na casa de fulano, dia de ceia, levei o pãozinho da ceia, pastora Cátia, para ceiar. Levei. Fizemos um culto lá em família. Preguei a palavra não era bacana, era um chicote igual esse que a gente está falando aqui hoje. O negócio era estreito. A pessoa abaixou a cabeça, deve ter pensado, quem é esse miserável que eu chamei para vir aqui? Esse crente, de 1 ano de crente, está me dando chicotada e eu tenho que ouvir, aleluia, glória a Deus. E no final, todo mundo ali naquele evento saiu sorrindo. Né? Elogiaram um pãozinho, né? Poxa, que pãozinho gostoso. Eu falei, amém. Glória a Deus, a missão foi cumprida. Porém, como essa pessoa ela era difícil, eu deixei isso muito claro, ela fez questão de pegar e tirar uma foto e botar na sua rede social. O diabo não brinca de ser diabo, mas o Senhor não brinca de ser Senhor. Então ela foi, tirou a sua foto. Eu, minha esposa, né, a esposa do lado, vem cá, né, vem cá, eu, esposa e os fulaninhos, botou na sua rede social, só faltou marcar minha mãe, né, só não conseguiu porque ela é bloqueada. A minha mãe tem ela como bloqueada, mas as minhas irmãs não. E ela sabia disso. E o que aconteceu algumas horas depois, né, o telefonema do presidente dos Estados Unidos chegou para mim. Você foi cancelado. E esse telefone se autodestruirá em 3, 2, 1. Pá. O primeiro cancelamento na internet. Irmãos, eu rio agora, mas a coisa foi séria. A minha mãe, com outras palavras, ela me cancelou. Ela tomou como eu sendo um inimigo da família dela por ir à casa de alguém tão sujo. Aí então você sabe o porquê que... Eu não quero saber o que você foi fazer lá. Você não tem respeito pela sua mãe? Você sabe o que essa mulher representa para mim e para a minha vida? E ainda assim você vai lá e ainda fica tirando foto com ela? Rindo? Não quero mais papo com você. E assim nós ficamos, eu diria que mais de um ano, né? Um ano. Quase exatos 1 ano, né? 1 ano, né? 1 ano sem poder falar com a minha mãe, 1 ano sem poder falar com as minhas irmãs, porque a minha mãe fez aquela expressão, a minha caveira das minhas irmãs. E 1 ano sem quase falar com meu pai, que ele era o mensageiro, né? Se tinha uma coisa muito bizarra para ser falado, geralmente esse bizarro era só mais desaforo, vinha através dele, né? E aí eu fiquei 1 ano sem falar com a minha mãe. Por decisão unilateral, sem ela nem mesmo saber o que eu fui fazer lá. Ela não queria saber. E essa situação, meus amados irmãos, ela só se resolveu com a notícia que a Taina estava grávida. Quando o Isaac foi gerado e ela tomou conhecimento de que ela estava grávida, bem, nós tínhamos que contar para a avó. Né? Então, fomos lá fazer a nossa parte de família. Olha, você vai ser vovó e vovô. Né? Então, liguei para o meu pai, que era o meu contato, para acessar o terreno minado. Falei com ele, falei, pai, preciso dar um pulo aí para contar um negócio para vocês. Inclusive, era aniversário da minha mãe, né? Olha que interessante. Era aniversário da minha mãe. A coisa foi acontecendo assim, perfeito. Então, aí ele falou, olha, você sabe que ela não vai querer te receber aqui não, né? Eu falei, pai, eu sei. Mas eu não vou só pelo aniversário dela. Eu vou porque eu tenho algo a mais para falar.
Tá bom, tenta a sorte. E assim nós fomos. Chegamos com o carro lá, paramos do lado de fora, né? A minha abençoada esposa recebeu um presente do Espírito Santo, né? Um pouco depois que aconteceu o problema, né? Ela foi tocada pelo Espírito Santo para escrever uma cartinha de como seria quando o neto nascesse. Olha que fantástico. Foi, sei lá, não deve estar dando um mês, né? Depois que teve problema na casa da família lá, e eu fui cancelado, não deu um mês, o Espírito Santo entregou para minha esposa, dela fazer uma cartinha, como se fosse o nosso filho, que não sabia se era homem ou mulher naquela época, como se fosse o nosso filho falando, olha, vovó, não sei o quê, babá. Ela fez. Aí nesse dia ela foi, levou a cartinha. Foi no papel, inclusive, né? Passou para o papel, né? Aí fomos lá com a cartinha coringa, e chegamos, bati na porta, eu do lado de fora, né, porque se é para tomar surra, toma só eu, não toma lá minha esposa, né, bate tudo em mim. Aí abriu a porta, meu pai, chama lá o parente. Aí veio, vermelho, só faltou ter chifrinho e rabinho, tá bem parecido. Vermelho que só. O que você quer aqui? Viemos aqui para o seu aniversário, eu não quero receber você, vai embora. E também, pá, porta na cara. Entrei no carro, bom, vamos embora. É difícil ser homem nessas horas, porque por mais que você seja rústico, é sua mãe, né? Então você medita ali, faz um tai chi chuan, né? Mantém. Entrei no carro, a Taine viu a cena, né? Aí, amor, vambora, não sei o que. Aí comecei a falar, amor, faz o seguinte, deixa a cartinha pelo menos na caixinha do correio. Eu falei, pô, mano, não sei se vai ser legal, ela vai querer rasgar. Não, deixa lá, vai. Louvado seja a tua vida, minha querida esposa. Porque naquele momento só queria ir embora, estava triste, chateado. Então voltei, tá bom. Voltei, deixei a cartinha na caixinha do correio, liguei para meu pai. Falei, pai, olha só, deixei uma carta aí, tá? Eu quero muito que você entregue essa carta para minha mãe. É algo muito importante. E ele falou, filho, deve ser um cartãozinho de aniversário, né? Porque ela gosta. Só que ela não quer te ver pintada nem de diamante. Porque ouro é barato, diamante não. Então, pai, não é uma cartinha de aniversário. É uma coisa importante. Por favor, é uma coisa séria. Se você vê que ela vai querer rasgar, leia para ela então. Por favor. Aí ele, tá bom. Assim ele não fez. Quem tem medo. Senão ele apanhava. Ela mesmo pegou o papel. E quando ela abriu e que ia rasgar, disse ela, né? Ela viu um negócio diferente, começou a ler. E começou a ler e o vermelho foi ficando branco, aí caiu o chifrinho, caiu o rabinho. Isso ela não contou, tá? Eu estou só presumindo. E ali ela foi quebrada. Ela foi quebrantada. E pasmem, como num toque de mágica, ela decidiu jogar toda aquela raiva e ira que ela criou dentro dela, jogou fora e me ligou. Se você não estiver longe, volta aqui, por favor, se você quiser. Eu quero te dar um abraço. Aí eu, não quero. Não, brincadeira. Nessas horas a gente não pode fazer isso, irmãos. Era uma oportunidade ímpar. Eu não posso bater o pezinho e deixar o meu orgulho falar mais alto. Né? Agora tu vai ver, miserável. Não é assim que funciona. E eu voltei. Como nós falamos no primeiro tópico, sem a minha razão e o meu orgulho, sem querer falar de nada, e só abracei a minha mãe e falei, mãe, eu te amo. Parabéns, você vai ser vovó. E ali, como se nada tivesse acontecido, nós fomos reintegrados à família. Assim como nós, da Goel, fomos integrados na videira verdadeira, ali eu fui reintegrado à família. E assim seguiu. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que tudo isso aconteceu porque eu decidi obedecer ao Senhor.
naquele momento em que ele me apontou e pediu para eu ir pregar a palavra para aqueles parentes, eu sabia das consequências. Eu conhecia muito bem a minha mãe. Eu falei, Senhor, se é isso mesmo, eu confio em Ti. Eu abro mão do que for para pegar a Tua palavra. Só guarda as minhas emoções, porque eu sei que o que vem é pesado. E assim eu fiz. E naquele dia, quando tudo voltou ao normal, eu falei, Senhor, aqui eu vejo que eu consigo abrir mão da minha família por Ti. Obrigado. Obrigado por me mostrar que o Senhor vai estar comigo em qualquer circunstância, mesmo quando meu pai ou minha mãe se virar contra mim. E isso eu quero repassar para vocês, meus irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai ter os nossos pais, quer seja por morte ou por algum problema. A gente não sabe se a gente vai ter os nossos filhos no dia de amanhã. Não sabe o que pode acontecer, mas confiem. Confiem que vocês podem botar o Senhor como primeiro lugar na vida de vocês. Vale a pena fazer esse sacrifício. Se existe alguma coisa, alguma encruzilhada na vida de vocês, que vocês se depararem com a situação em ter que decidir entre a família de vocês e o Senhor Jesus, podem ir sem medo e decidam estar com o Senhor, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é o dono da razão, Ele é o dono de todo o conhecimento, de tudo que há nessa terra, que Ele vai fazer tudo o que for necessário para honrar o sacrifício que vocês fizerem por Ele. E por fim, para a gente fechar a nossa mensagem, eu quero falar sobre o terceiro sacrifício, que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre ele, que eu não iria esgotá-lo. Mas ele fala exatamente sobre aquilo que nós cantamos na última canção. Que é o sacrifício dos prazeres e das nossas vontades. Pode parecer louco o que eu vou falar agora. Enquanto isso, pessoal da mídia, por favor, bota para mim lá em Lucas 14, a partir do versículo 16. Pode parecer louco o que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas, às vezes, nós temos mais dificuldade de abrir mão dos nossos planos e vontades do que todos os outros dois tópicos que nós falamos anteriormente. Porque é nosso, porque atinge diretamente aquilo que a gente gosta, aquilo que é o centro do nosso planejamento. Mas olha o que o Senhor Jesus fala para a gente lá em Lucas 14, a partir do versículo 16. Aí. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Senhor, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, Senhor, por isso eu não posso ir a teu banquete. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, cegos e mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda tem lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e velados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui, meus amados irmãos, é onde a coisa fica estreita. Porque se vocês pararem para reparar, pessoas quando foram apresentar desculpas para não irem ao banquete que o seu senhor estava fazendo, eles apresentaram desculpas muito lícitas, muito assim, plausíveis.
Né? Caramba, olha, senhor, eu não posso ir porque eu comprei uma casa, eu preciso ver na minha casa. Eu tenho que ver lá a obra, como é que está. E aí eu me lembro de quando eu estava fazendo a obra lá na minha casa. A igreja era aqui na Ilha do Governador. E aí quinta-feira, ao invés de ir para a obra, eu tinha que vir para a igreja. Não, amanhã eu vejo o que tiver que ver. Hoje é dia de igreja. E o outro vai e apresenta, não, senhor, eu acabo de me casar, não dá para ir aí. E eu me lembro quando eu me casei, no civil, né? A gente vai lá no cartório, casa bonitinha, aquela festa, o pessoal lá, né, depois da comemoraçãozinha ali e tal, aqui, e era numa quinta-feira. E eu falei, ô glórias, eu casei com essa bênção que o Senhor me deu, obrigado Jesus, eu quero estar na tua casa, para agradecer. E fui eu para a igreja, foi estar sozinho naquele dia, né? Não, você foi comigo? Fui eu e minha esposa, fomos para a casa do Senhor, para agradecer, porque aquilo estava se concretizando, porque a nossa casa estava completa, porque a obra tinha sido concluída com louvor do milagre do Senhor. E mesmo casando, eu queria estar na casa do Senhor agradecendo. E eu me lembro, ele vai e fala, olha, comprei uma junta de bois e etc. E eu fui e comprei uma moto. O primeiro lugar que eu queria ir era para a igreja, para abençoar aquela moto que eu pude comprar. Eu falei para vocês, irmãos, desculpa a emoção, mas eu não vim falar falácias, eu vim falar daquilo que a palavra me ensina, que eu pude praticar, que eu pude botar em prática. Cada vez que eu sacrificava alguma coisa da minha vida, o Senhor me honrava, dia após dia. Às vezes é muito fácil a gente cantar, como a gente cantou aqui, que eu abro mão de alguma coisa, mas quantas vezes nós deixamos de abrir mão de algo pela obra do Senhor? Eu não vou falar igreja, porque não se resume à igreja, porque a igreja somos nós. Mas cada sacrifício que você faz pela obra do Senhor, pelo reino dele, é contemplado diante do Senhor. E ele deixa muito claro que cada desculpa que você dá, ela só adianta para você, porque para ele talvez seja a última chance sua de poder estar com ele. Porque o tempo ninguém sabe. O dia de amanhã, talvez você não saiba. O Senhor Jesus já contou uma parábola falando sobre o homem que queria aumentar as suas fazendas, os seus celeiros para aumentar a sua colheita. E aí ele vai e o Espírito fala para ele, tolo, amanhã eu pedirei a sua alma. Do que adiantou tudo isso? Do que adiantou planos fúteis e inúteis para a tua vida, se você não tem um dia de amanhã? Quantas vezes você já parou para refletir sobre quais são as tuas prioridades? Porque eu estou vindo aqui para falar o que aconteceu comigo, mas a parte mais importante não é você lembrar o que o Paulino passou, é lembrar o que você já passou na tua vida, o que você está passando nesse exato momento, em que você tem que escolher fazer isso ou fazer aquilo. Quantas delas você tem apresentado para o Senhor? Quantas delas envolvem estar no lugar certo, na hora certa, para levar o Evangelho, para levar luz, quer seja no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, e você está falando, não, isso aqui agora não dá, que eu tenho que cuidar da minha vida, e você esquece que quem cuida de você é o Senhor, porque os teus braços são muito pequenos. Quais são as suas prioridades? Você está disposto a sacrificar algo pelo reino? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Nós falamos 3, que talvez sejam grandes sacrifícios, relevantes, de notável diferença. Mas existem coisas tão pequenas que você pode abrir mão. Por exemplo, o seu tempo. O que você vê aqui hoje, ao nosso redor, não se resume a dinheiro. Hoje nós temos um espaço físico fechado, com ventilador, com ar-condicionado. Mas
Pessoas participaram disso aqui. Cada um de vocês participou disso aqui, dando o seu tempo. Ninguém aqui era pedreiro, ninguém aqui era mestre, alguém aqui era engenheiro. Calma, 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 respira, calma. Alguém aqui era técnico em elétrica, calma, calma. Estou falando dos meros mortais. Mas pessoas que não eram nada, só queriam estar aqui e falar, ó, tá aqui, ó. Tá aí meu braço, ó, minha perna, usa aí. O que eu preciso fazer? Se disponibilizaram. Coisas tão simples como o tempo que vocês têm para ofertar ao Senhor, para estar fazendo a obra, para estar lendo a Bíblia. São sacrifícios, nos dias de hoje, relevantes. Bota para mim lá Marcos 12. Marcos 12, por favor, a partir do 42. Prestem muita atenção no que vai aparecer aqui na tela. Porque talvez isso aqui seja Marcos 12 a partir do 41. Desculpa, a partir do 41. Talvez isso aqui seja o sumo, o extrato daquilo que vocês têm que ter em mente ao sair dessas portas. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições no templo e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Mas então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando para si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmou que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu não sei se você entendeu, mas o que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui, que não adianta você chegar e dar para Ele aquilo que te sobra, que te resta. Ah, se eu sobrar tempo eu leio a Bíblia, se eu sobrar tempo eu vou na igreja hoje. É isso que ele está falando, porque quando nós lemos o significado da palavra sacrifício, ela envolve dar aquilo que te custe, que seja precioso e valoroso para você. Quando Abraão subiu aquele monte, ele não foi entregar um cabrito, ele não foi entregar um pedaço de tijolo, uma lenha, ele foi entregar o seu filho. Ele foi entregar aquilo que ele tanto sonhou e foi receber depois de 90 anos. Aquilo que era de mais precioso. Foi isso que ele foi entregar. Quando Caim e Abel foram chamados e eles foram levar as suas ofertas, uma oferta foi recebida e outra não foi. E todos deram no fruto do seu trabalho. Por que que uma foi recebida e outra não? Eu pergunto para vocês, igreja, porque elas foram dadas de forma diferente, enquanto um deu-se o melhor que se tinha, o outro foi entregue de qualquer maneira, aleatório, é o que tem. Perceba que hoje vocês são chamados aqui, meus amados irmãos, para viver um evangelho diferente, para viver experiências diferentes, mas para isso vocês precisam entregar algo diferente nesse altar. O sacrifício ele tem que ser válido, não adianta você dar aquilo que te resta, mas aquilo que há de precioso, porque quando você entrega de todo o teu coração, o Senhor olha, porque foi assim que Ele olhou para aquela viúva, de tantas e tantas pessoas passando naquele lugar, Ele contemplou e falou, para tudo, olha ali, olha aquela mulher ali, ela chamou a minha atenção, porque ela fez algo diferente, e hoje vocês são chamados, irmãos, para viver algo diferente, mas fazendo algo diferente, aprendendo a sacrificar, se necessário for a sua família, aprendendo se necessário for sacrificar a tua razão, aquilo que você acha certo, se necessário for sacrificar até a última gota do teu suor. Você quer viver algo diferente, como Abraão viveu? Entregue algo diferente. Se você quer viver algo diferente, como os discípulos, os 12 viveram, você vai ter que,
ralar e correr atrás de uma forma diferente? Você quer viver o que Pedro viveu ao tentar andar sobre as águas? Você vai ter que ser ousado de uma forma diferente, porque senão você não vai andar sobre as águas. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo. Enquanto talvez você possa pensar, o que tenho eu para entregar a Cristo? Lembre-se que Ele um dia entregou a própria vida. Ele andou por 3 anos nessa terra pregando o evangelho, curando leprosos, paralíticos, cegos, fazendo milagres, ensinando, trazendo as boas novas. E sabe qual foi o prêmio dele? Uma cruz nos ombros. Sabe qual foi o prêmio dele? Uma coroa de espinhos. Você sabe qual foi o prêmio dele? Chicotadas com pontas de osso no final, para lacerar a sua carne. É isso que ele recebeu em troca. E ele caminhou com aquela cruz nas suas costas até o lugar da sua morte. E lá foi ainda empalado. Ele entregou a própria vida por cada um de nós. E você acha que o que você faz é muito? Será que você está disposto a entregar a sua própria vida por Cristo? Porque é o que o povo de Israel hoje tem sido feito. Alguns estão pagando com o próprio sangue por serem um povo de Deus. E eles fogem disso? Muito pelo contrário. Eles vão à batalha. Eles entregam a própria vida pela sua nação. Então, hoje eu clamo ao Senhor Deus que vocês possam ressignificar o que é um sacrifício para vocês. Eu quero que vocês ressignifiquem na cabeça de vocês o que vocês têm ofertado a Jesus Cristo. Não se resume a dízimo e ofertas, não é isso. Mas da tua vida, o que você tem entregue para Ele? Ele entregou a vida por vocês. Se hoje nós estamos aqui, é porque Ele fez o maior dos maiores sacrifícios. Que talvez nenhum de nós precise passar por isso. Ele já fez, já levou sobre si todos os pecados, todas as nossas doenças. E Ele clama que essa igreja, a partir dessa noite, possa viver uma nova vida, entregando aquilo que há de melhor e colhendo tudo aquilo que Ele tem separado no reino para cada um de vocês. O quanto você está disposto a sacrificar pelo reino? É a pergunta que eu deixo para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, a Goel. Obrigado pela rica oportunidade, pastora, que eu pude ter para trazer essa mensagem. E lembre-se, tudo isso que foi falado, primeiro ministra a minha vida. E não é porque eu já passei por cada uma coisa dessas aqui, que eu não venha passar por outras. Isso é só uma chamada de orelha para ficar atento. Fica atento, meu servo, que você já passou, mas tem muito mais pela frente. É só o começo. Amém?